Salve amigos do canal, muito boa noite a todos. Está começando agora mais um Giro no Ar, aquele boletim completinho, atualizado e repleto de informações sobre o Vasco. O Vasco que vai ter o seu último treino pronto amanhã contra o São Paulo e vive aí uma expectativa dentro de campo de performar melhor fora de casa. Fernando Diniz que o diga, o técnico aproveitou bem a data FIFA e conseguiu alguns feitos importantes. Por outro lado, o São Paulo também está se preparando, mas com muitos problemas. Apesar disso, tem reforço engatilhado, chegando na área e pode estrear contra o Vasco. Mas é fora de campo que o assunto está dando o que falar. A chegada do executivo Admar Lopes, que até o final dessa semana deve estar desembarcando por aqui. O treinador tem suas ambições e hoje eu tive a oportunidade de conversar com muitos colegas da imprensa de Portugal e vou pontuar algumas coisas importantes e que ele andou realizando por lá em alguns clubes quando ficou mais ali na parte estratégica do futebol. Portanto, já te convido a deixar o like, me aguardar, compartilhar o conteúdo, se inscrever e fazer parte dessa comunidade. Vamos pra cima! Bom, meus queridos, meu pontapé inicial de hoje é sobre o Admar Lopes, né? E a chegada do novo executivo que deve desembarcar aí no Rio em breve. O Admar está se desligando das suas coisas lá na França, onde ele trabalhava lá no Bordeaux, questões burocráticas, né? Vai dar uma passadinha em Portugal, onde tem residência, e logo estará aqui. E fica a pergunta, o que esperar de Admar Lopes, o escolhido, preferido da diretoria? Uma pergunta meio que complexa e que exige primeiramente algumas observações aí importantes. Eu hoje tive a oportunidade de conversar com muitos membros da imprensa lá de Portugal, da imprensa esportiva, de alguns veículos importantes, alguns companheiros que acompanharam o trabalho do Admar de perto, principalmente quando esteve à frente do Boa Vista, mais ou menos entre 2020 e 2021. Ele pegou ali um clube com o objetivo de reestruturar o futebol e os processos internos. E o que me foi passado é que na sua gestão se caracterizava muito por contratar jogadores mais jovens, com grande talento e potencial, e que seriam aí, na visão deles, a base para o futuro do clube. Além disso, se buscou formar uma espinha dorsal de jogadores mais experientes para permitir o crescimento mais sustentado aí dos mais jovens. Em todos os casos, foi analisado, além dessas qualidades aí físicas, técnicas e táticas, o perfil psicológico desses jogadores, uma coisa interessante, de forma que eles encaixassem ali na cultura do clube. Essa é uma característica que o Admar deve implementar aqui no Vasco, já que ele é um especialista nesse tipo de mercado. Outro fato interessante é que esses jovens aí, essas apostas eram escolhidas ali baseado numa estratégia de scout global, que na visão do executivo já apresentou resultados de excelência lá atrás, no passado, e podem ser úteis agora aí na atualidade. A ideia era contratar jogadores de qualidade, mas, sobretudo, jogadores que fossem capazes de se enquadrar naquilo que seria o maior patrimônio de um clube, como garra, determinação, superação e saber se comportar também diante dos maus resultados. Enfim, a parte mental que eu acabei de falar, E para buscar alternativas no mercado, o Admar costumava apelar para a ambição que ele colocava em seus projetos. Essa era a sua base de convencimento, Um outro ponto colocado por essas pessoas para mim é na questão estrutural. Ele fazia questão de que os CTs dos clubes estivessem em modernização, estivessem aí alinhados com o objetivo de evoluir junto com o time, gerando ali um ambiente mais único, mais capaz de dar respaldo aos atletas que lá estão. E por fim, ele batia na tecla também da sintonia entre setores. Ele acredita que deva existir aí uma sintonia total com o presidente, com toda a estrutura do departamento de futebol e, acima de tudo, com o treinador do time, Não só de ideias, mas também na forma de como colocar essas ideias em prática. Sobre a qualidade do time, ele também tinha esse pensamento de tornar o elenco com um estilo de jogo próprio que seja ali alimentado com muito DNA do clube, em termos de competitividade e atitude, Além disso tudo, é importante frisar que o Admar Lopes é um cara acostumado a trabalhar
com baixos orçamentos. Os últimos trabalhos dele, né, falam por si só, principalmente no Bordeaux, que estava na 4ª divisão francesa. Por isso, essa sua visão de captar atletas mais jovens, né, que podem ser aí, se enquadrar na situação atual aí do Vasco, né? O Vasco vive aí realmente com um orçamento mais apertado, tem que se fazer uma coisa mais enxuta, né? Então a gente vai observar como vai se enquadrar. Enfim, na teoria, o discurso é tudo muito bom, né, meus amigos? Mas a gente precisa ver na prática, né? A escolha do Vasco pelo Admar se baseou aí nessa visão justamente do profissionalismo. E há essa expectativa, essa esperança de que ele possa, com esse modelo europeu, trazer ideias novas para que o Vasco tenha uma mudança total, não só de mentalidade, mas de resultados práticos. E o primeiro grande teste do Executivo será essa janela de julho, né, que começa agora dia 10. A ideia da direção é, após o jogo contra o São Paulo, já usar esse tempo sem jogos para se debruçar no mercado. O Admar, mesmo ainda não tendo se apresentado, ele já vem ali estudando o elenco, avaliando as carências e, claro, tendo olhos para o mercado. É esperado que peças sejam trazidas ainda em junho e que na apresentação do elenco possam já estar aqui treinando e buscando adaptação. Mas isso não é algo assim tão fácil, né? Veremos se com o Admar os processos são menos lentos, porque a maior crítica com o Marcelo Santana era aquela lerdeza em negociar, né? Muitas negativas e a falta de percepção do mercado. Grande teste para a gente poder avaliar o português melhor. E uma última informação para esgotar esse assunto de executivo. Tá lembrado que eu tinha dito aqui que nenhum dos executivos cogitados do Vasco respondiam aos meus questionamentos na época das tratativas, né? Pois bem, hoje fui surpreendido. Hoje um deles, que eu vou optar aqui não citar o nome, em respeito à informação que ele me passou, me procurou, me retornou, me pediu desculpas pela falta de resposta, mas segundo esse diretor, ficou acordado entre as partes que ele não falaria com ninguém sobre o tema até que houvesse um desfecho. Ou seja, isso deve ter ocorrido com todos. Agora, com o desfecho feito, esse profissional fez questão de me retornar. E esse aí também estava entre os favoritos, viu? Então, só abrir aí esse parênteses rápido, porque achei interessante mostrar como foi complexo e criterioso, né, essa espécie de processo seletivo do Vasco em busca de um executivo. Bom, agora vamos caminhando para o jogo contra o São Paulo. O Vasco precisa de um resultado positivo e o Diniz está esperançoso de um bom jogo do Vasco lá fora. Ele acredita que o time aproveitou bem a data FIFA para ajustar os erros, os posicionamentos, escolher melhores jogadores e ensaiar mais jogadas. Enfim, dar uma cara nova já nessa partida contra o São Paulo. E o Diniz bateu muito nesta tecla de que os jogadores precisam recalcular a rota para voltar a pontuar. E uma situação interessante é que essa pausa usada durante as partidas, né, o Diniz pôde aí encontrar mais opções que vão servir para o decorrer dos jogos, né? E isso vem em respeito à base. Ele entregou muitos garotos da base e com isso pôde conhecer melhor as suas características. Além do Luiz Gustavo na zaga, que já estava no grupo, o GB e o Lincoln aproveitaram também essas oportunidades e podem inclusive ganhar uma oportunidade entre os relacionados para viajar para São Paulo. Principalmente o GB, que hoje seria aí o reserva do Verratti, né? E contra o São Paulo, gente, a gente vai ficar a par, né, de quem ganhou pontos com o Fernando Diniz nesse período e quem perdeu definitivamente a vaga no elenco. Tudo foi proveitoso. Vamos esperar uma mudança desde já na quinta-feira. E olha que o São Paulo tá cheio de desfalques, hein? Muitos jogadores do departamento médio, mas há uma esperança do time fazer prevalecer o fator casa, o bom retrospecto por lá contra o Vasco e, acima de tudo, algumas voltas que o treinador terá aí para a partida. E o São Paulo, inclusive, pode ter uma estreia contra o Vasco. O Clube Paulista aproveitou essa janela extra para trazer o argentino Juan Dineno, de 30 anos, e que vai reforçar o ataque. Se bobear, ele entra até porque já foi regularizado. Então é mais um fator extra aí, motivador, que o São Paulo pode usar nessa partida. Bom, meus amigos, chegou ao fim, me despeço por aqui. Agora eu deixo para vocês comentarem o que vocês estão achando das características desse novo executivo, as suas expectativas para o jogo contra o São Paulo. Comente e participe, vamos interagir juntos. Amanhã a gente está de volta. Grande abraço!